Shalom, le Bnei Israel, Shalom lekulam Israelitim, le Zarim shel Geluim lev, Hanasaf Benami Crispim Levi, Zaken shel Ishuv, Israelite shel Pereira Barreto, São Paulo, Brasil. Hoje nós vamos, mais uma vez, estudar a Torá, como nós fazemos todas as quartas-feiras, no nosso canal no YouTube. E vamos falar hoje sobre o item 108, a lei da água da aspersão. Está lá em Bemidbar, números 19, do 2 ao 22. É um texto um pouco longo, mas que o Eterno desvenda nossos olhos para vermos as maravilhas da sua lei, da sua Torá. Aleluia. A Torá está acima das religiões. Mas antes de nós lermos na Torá sobre a lei da água da aspersão, eu quero pedir, deixe o seu like, faça a sua inscrição, ajude-nos a chegar até os 1000 inscritos. E muito obrigado aos homens e mulheres de bons corações que têm nos ajudado nesse trabalho de divulgação dos mandamentos da Torá, como era nos tempos antigos. Então vamos ao item 108, a lei da água de aspersão. Bemidbar, números 19, do 2 ao 22. Números 19, do 2 ao 22. E falou Yahuwá a Moshe e a Aharon, dizendo: esta é a ordenança da Torá que Yahuwá determinou, dizendo: fala aos filhos de Israel para que eles tragam uma reifer vermelha sem defeito, da qual não haja defeito, e que sobre ela nunca veio um jugo, e que ele possa trazê-la para fora do acampamento, e a pessoa a matará diante dele. E Elazar, o corre, tomará do seu dã, com o seu sangue aspergirá do seu dã diretamente, diante do Mishkan da congregação 7 vezes, e se queimará a reifer, a novilha, à vista dele, sua pele, sua carne, seu dã, com seu estrume, ele queimará. E o corre tomará madeira de cedro, isopo e escarlata, e os lançará no meio da cremação da reifer, da novilha. Então o corre lavará as suas roupas e ele banhará seu corpo em Maim. E depois ele entrará no acampamento e o corre ficará imundo até a tarde. E aquele que a queimar lavará suas roupas em Maim e banhará seu corpo em Maim e será imundo até a tarde. E um homem que estiver limpo recolherá as cinzas da reifer e as colocará fora do acampamento em um lugar limpo e será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para Maim da separação, as águas da separação, para a purificação do pecado. E o que juntar as cinzas da reifer, lavará suas roupas, e será imundo até a tarde, e será aos filhos de Israel e para o Ger, que peregrina entre eles, por uma lei Leolam Vaed. O que tocar um corpo morto de qualquer homem será imundo 7 dias. Bom, então vamos até o 10, vamos meditar. Então, as águas da separação, Ramaim Shel Tahara. Como que se fazia essas águas da separação, essa água da separação? Pegavam a reifer vermelha, uma novilha ruiva, né, o qual não tinha defeito, que nunca ninguém colocou algum jugo sobre ela, alguma canga sobre ela, né, e trazia para fora do acampamento, do Mahanê. E ali a pessoa matava ela.
E Elazar, o Cohen, sacerdote, tomava do seu dan com o seu dedo, né? Então a pessoa matava, trazia, né, fora do acampamento, e Elazar, o Cohen, tomava do seu dan com o seu dedo e aspergia do seu dan sobre o Mishkan da congregação, a tenda da congregação, 7 vezes. E queimava ali a novilha, né? À vista dele, sua pele, o estrume, a carne, né? O seu dan, tudo era queimado. E o Cohen tomava madeira de cedro, isopo e escarlata e os lançava no meio da cremação da reifa. Então, ali era colocado numa tacho grande, né? A pele dela, a carne, o dan, o estrume, junto com cedro, com isopo, escarlata, e os lançava no meio da cremação da reiva, das cinzas da reiva. E o Cohen lavava suas roupas e banhava seu corpo em água. E depois ele entrava no acampamento e o Cohen ficava imundo até a tarde, né? Ficava imundo até a tarde. E aquele que queimava lavava suas roupas em águas e banhava seu corpo em água e era imundo até a tarde. E depois escolhia ali um homem que estava limpo, né? Esse homem que estava limpo recolhia as cinzas da reife, colocava fora do acampamento em um lugar limpo e guardava para a congregação dos filhos de Israel para Maim da separação, as águas da separação, para a purificação do pecado. Né? E o que juntar as cinzas da reifa lavará suas roupas e será imundo até a tarde. E será os filhos de Israel e para o Ger que peregrina entre eles por uma lei Leolam Vaed, para sempre. Né? Bom, então ele purificava-as com Maim ao 3º dia, ao 7º dia ele era limpo. Mas se ele não se purificar ao 3º dia, então ao 7º dia ele não será limpo. Então, quando a pessoa ia num velório, por exemplo, 3º dia ele ia ao Cohen buscar essa água da separação para aspergir sobre ele. Ele ficava mais 4 dias, quer dizer, 7 dias cumprindo o mandamento, o mitzvah do Eterno. Bom, todo aquele que tocar o corpo, 13, todo aquele que tocar o corpo de um homem que esteja morto e não purificar, se contamina o Mishkan de Yahweh, e essa pessoa será eliminada de Israel, porque a Maim da separação não foi aspergida sobre ele. Ele será imundo e sua imundícia ainda está sobre ele. Esta é a Torá, de quando um homem morrer em uma tenda, todo aquele que vier à tenda e tudo quanto estiver na tenda será imundo 7 dias. Todo vaso aberto, que não tiver tampa fixada sobre ele, será imundo. E todo aquele que tocar alguém que estiver morto com a espada nos campos abertos, um corpo morto, um osso de um homem ou uma sepultura, será imundo 7 dias. E para uma pessoa impura, eles tomarão das cinzas, da queima do reife, da purificação pelo pecado e das águas correntes, e será colocado em um vaso. Né? Então, se a pessoa entrasse num cemitério, numa tenda onde havia um morto, ele ficava 7 dias. No 3º dia, ele tinha que ir ao Cohen pegar essas águas da separação, né? Aleluia, aleluia. Bom, o 18. E uma pessoa limpa tomará isopo e o mergulhará na Maim e aspergirá sobre a tenda e sobre todos os vasos, sobre as pessoas que estiverem ali, sobre aquele que tocou o osso, alguém que foi morto, alguém falecido ou uma sepultura. Então, pegava essa água, jogava ali sobre aquela tenda em que estava morto, sobre os objetos, né? E ficava ali mais 4 dias, né? Era 7 dias, né? Então, no 3º dia ia ao Cohen, pegava essas águas da separação e depois a pessoa ficava mais 4 dias para dar os 7 dias que manda a Torá. Quando nós vamos num velório, quando nós vamos na tenda de um morto, quando nós vamos no cemitério. Bom, então a pessoa limpa aspergirá sobre o imundo
ao terceiro dia, e no sétimo dia ele purificar-se-á, e lavará suas roupas, e banhar-se-á em Maim, e será limpo à tarde. Mas o homem que ficar imundo, ele não se purificar, essa pessoa será eliminada do meio da congregação, porque ela maculou o lugar Kadosh de Yahweh. A Maim da separação não foi aspergida sobre ela, ela é imunda. Porque se a pessoa não fizesse isso, ele maculava o templo, o Beit Mikdash. Ele não podia entrar lá. E isto lhe será um ruque perpétuo. Aquele que aspergir a Maim da separação lavará suas vestes. E aquele que tocar a Maim da separação será imundo até a tarde. E qualquer coisa que a pessoa impura tocar será imunda. E a pessoa que tocá-lo será imundo até a tarde. Então esta era a lei da água da aspersão. Que o Eterno abençoe a todos e desvenda nossos olhos para nós vermos as maravilhas da Torá.